Dia. Esses assuntos referentes à perda das pessoas que nós amamos é normalmente um assunto que nós buscamos evitar. E a evidência é real. Mas é um assunto importante, apesar de delicado, porque não existe absolutamente ninguém que não necessite dele. Seja pelo fato de já ter passado por dores atrozes na perda de pessoas que amaram, e para todos nós outros que eventualmente não tenhamos passado por essa experiência dolorosa, certamente, se continuarmos aqui encarnados, haveremos de alguma forma experimentar a perda daquelas pessoas com quem convivemos e que muito amamos. A princípio, em primeiríssimo lugar, gostaria de deixar claro que o termo perda é uma expressão. Nós espíritas sabemos que nós não perdemos os nossos entes queridos, sobretudo porque ninguém é dono de ninguém, portanto, por princípio, essa é uma expressão que não teria sentido. Mas, acima de tudo, a perda é temporária. A perda da presença da pessoa que amamos é temporária. A separação é temporária, apesar de extremamente dolorosa. A abordagem que nós vamos fazer aqui é a nível psicológico, porque não é objetivo da nossa palestra alinhar os elementos de natureza filosófico, doutrinários, no sentido de nós comprovarmos, alinharmos, melhor dizendo, as comprovações que nós temos em relação às evidências reais da sobrevivência da alma em relação ao corpo. De todas as consolações nós cremos que a doutrina espírita possa nos trazer, a maior delas certamente é em relação à sobrevivência da alma. Saber que nós realmente continuamos como indivíduos após a morte do corpo é realmente uma segurança, uma grata certeza de paz, de consolação que nós podemos ter em relação à continuidade de nós como indivíduos. Certamente ninguém consegue se ver, não é? Simplesmente desaparecendo no vácuo. Se nós fôssemos ateus, graças a Deus, como dizem eles, não é? Certamente seria muito difícil, mesmo assim, mesmo que não concebêssemos a existência da divindade, o que intuitivamente é literalmente impossível. Todos nós a percebemos de alguma forma, apesar de não realizarmos em termos de consciência muitas vezes. Mas a verdade é que a percepção da continuidade do indivíduo é inerente porque o ser humano quer sobreviver, faz parte da sua necessidade psicológica no sentido de fazer o possível em termos físicos que continue e em termos psicológicos que tenha a segurança de que existe algo após a morte do corpo. No entanto, a doutrina não nos deixa apenas com a segurança psicológica. Ela nos deixa com elementos evidentes através dos estudos que nós fazemos em termos de lógica com relação à sobrevivência da alma, mas também de estudos que nos alinham fatos que comprovam a existência da alma após o corpo. Ou seja, a nossa fé não é uma fé de vontade de continuarmos a viver. A nossa fé é baseada em fatos comprovados da existência da alma. Portanto, a nossa fé é segura, ela está longe de ser cega, ao contrário, é uma sólida fé, não é? Então, nesse sentido, fica claro, então, que a nossa abordagem hoje é de natureza psicológica, emocional, baseado, obviamente, nos parâmetros doutrinários.
perder alguém que nós amamos, perder a presença física de alguém que nós amamos, provavelmente seja a maior dor que nós vamos experimentar como seres humanos. Não conhecer a presença da pessoa ao seu lado no dia a dia é realmente a percepção de um vácuo, de um vazio, vamos dizer, praticamente indescritível. A dor é pungente, ela é real. E os nossos mentores empatizam conosco nesse sentido. Os nossos mentores corroboram os nossos sentimentos de perda no sentido de compreendê-los. Uma mensagem que eu, sempre que posso, quando abordo esses assuntos, busco trazer essa mensagem de Emmanuel, porque mostra em que nível os nossos amigos espirituais empatizam com a nossa dor. Nenhum sofrimento na Terra, nos diz o nosso iluminado benfeitor, será comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhe os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Então veja aí a confirmação em que nível os mentores se identificam com a nossa dor. No entanto, em nenhum momento eles nos chamam a atenção de buscarmos prosseguir. O problema da dor não é apenas o desespero que a falta da crença da vida espiritual pode proporcionar, é a cristalização dela. E isso nós vamos falar um pouquinho mais tarde. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos por que nós sentimos tanta dor. Qual é a compreensão racional do impacto da ausência dessa pessoa em nossa vida? Então, a primeira resposta, claro que é óbvia, não é? A ausência física da pessoa abre realmente um vazio imenso. Imaginemos nós voltarmos para casa e uma pessoa com quem nós convivemos há muitos anos simplesmente não está ao nosso lado na hora que nós vamos dormir na mesma cama, muitas vezes. Abrirmos o quarto e verificarmos lá a presença da ausência do nosso filhinho amado. Então, esse nível de impacto, num primeiro momento, é imenso. Dizem os psicólogos que, no mínimo, o primeiro ano, nós vamos sentir frequentemente o impacto da ausência física do nosso ente querido. Naturalmente, um outro aspecto que existe em função do nosso grau evolutivo em termos da experiência do amor é relativo ao sentimento de posse, no sentido do amor-apego que nós temos em relação às pessoas que nós amamos. Então, nós, em primeiro lugar, gostaríamos de fazer algumas referências com relação ao sentimento de perda pertinente à ausência física. Então, nós vamos ver que a falta e a imensa saudade da convivência com aquela pessoa é enorme. Então, esse é o primeiro grande impacto da ausência. Esse é o primeiro impacto do sentimento de perda. É a ausência física da convivência com aquela pessoa. A falta do suporte emocional que aquela pessoa pode trazer à nossa vida. E o último aspecto que nós vamos abordar talvez não seja tão significativo nas sociedades mais avançadas. Mas dentro da nossa comunidade, do mundo em que vivemos, até aqui mesmo ainda, aqui nos Estados Unidos, como dentro da nossa sociedade no Brasil,
a questão da falta do apoio material e financeiro que aquele ente querido possa significar para a nossa vida e para aqueles que ficaram é imensa. Seja ele ou seja ela, seja o companheiro ou a companheira, que o esposo ou a esposa, que seja o breadwinner, seja a pessoa que suporte financeiramente, materialmente a família. Saia aquela pessoa da sua vida e da sua família, o caos não será apenas emocional. O caos material pode ser significativo a ponto de mudar por completo a vida das pessoas que aquele indivíduo que partiu para a vida espiritual deixou na Terra. Por isso, quando nós abordamos esses assuntos, também é importante nós verificarmos se somos nós aqueles que representamos o suporte material, não apenas emocional do nosso lar. Nós tenhamos a percepção real de que a vida nesse mundo é frágil e às vezes é mais célere, mais rápida em termos de passar do que nós imaginamos. E nós podemos realmente partir antes daqueles que normalmente partiriam antes de nós. Ou melhor, ficariam depois de nós. Se nós partirmos cedo em termos de vida terrena e temos ainda filhos pequenos, ou temos uma companheira que depende 100% de nós, ou quase que 100%, nós precisamos ter a consciência da necessidade de organizarmos a nossa vida doméstica no sentido de que, e se eu não estiver aqui amanhã? A sua companheira ou o seu companheiro sabe como estão as finanças da casa? Sabe o que fazer? Qual é o plano B se você, que é o plano A, não estiver mais presente? Esse é um assunto extremamente delicado e muitos são os casais que literalmente evitam esse tipo de conversa. Nós não estamos em nenhum momento aqui fazendo abono a seguros de vida, mas há um plano de ação. No caso de você sendo o responsável materialmente pelo seu lar, pela sua família, tenha a previdência de se organizar para tanto. Com relação ao sentimento de perda, a causa do sentimento de perda, relativo a esse sentimento de posse que nós temos em relação às pessoas que amamos, nós espíritas poderíamos dizer, imagina, estou aqui no meu progresso de evolução contínuo e estou cada vez mais me desprendendo mais e melhor. O que é excelente, não é? Mas a maioria das pessoas ainda não vive esse nível de amor. O nosso amor, o sentimento de perda ainda está relacionado ao fato de nós termos apego não só emocional, mas às pessoas, não só apenas às coisas, mas também às pessoas. E esse nível de apego leva muitas vezes àqueles que não têm consciência da vida espiritual a até ter raiva de Deus, no sentido de dizer, como é que você, esse ser que é aquele que não tem consciência da espiritualidade, não consegue nem descrever no seu nível de percepção, como é que você tirou isso de mim? Não é? Então, passa-se a ter, inclusive, um sentimento de rancor contra a própria divindade, não é? Porque o sentimento de posse em relação àqueles que amamos é realmente é muito real. Segundo a doutrina, o termo perda, obviamente, como nós comentamos a princípio, é impróprio, não é? Nós sabemos que o que existe é uma separação temporária. E, como nós também lembramos, não é?
nós certamente não perdemos nada no sentido daquilo que nós só podemos realmente considerar como posse, aquilo que nós podemos levar para a vida espiritual. E, claro, se nós não temos uma posse real daquilo a nível material, em termos de espírito, quanto mais a nível de relação, não é? Nós certamente não nos pertencemos uns aos outros e é importante que nós lembremos disso de vez em quando. Portanto, se nós pudermos desenvolver na nossa relação a lembrança de que a nossa convivência também pode ser temporária, isso vai de alguma forma nos preparar se ela vier antes do tempo que nós desejamos. Nós imigrantes percebemos, ou melhor, podemos nos relacionar a esses sentimentos de perda melhor talvez do que outras pessoas. Porque de alguma forma nós perdemos os nossos entes queridos, não é verdade? Nós moramos num país muito distante daquele em que crescemos, em que vivemos, e as pessoas que nós amamos, muitas delas ficaram lá. Então nós experimentamos uma perda relativa, é verdade, mas é uma perda. Nós convivemos com a ausência da convivência daqueles com que nós vivemos no Brasil por tanto tempo e que nós tanto amamos. Então o sentimento de perda pode ser, no sentido de nós estarmos vivendo numa outra nação, pode ser uma analogia muito boa em relação ao imigrante, melhor dizendo. Pode ser uma analogia muito boa com relação à nossa vida nesse mundo e à vida espiritual. Porque, da mesma forma como nós literalmente não perdemos os nossos entes queridos no Brasil porque eles estão vivendo lá, eles continuam a existir, embora nós não possamos encontrar com eles frequentemente, a mesma coisa ocorre em relação à vida espiritual. Os nossos entes queridos continuam a viver na nação do espírito, embora nós não possamos conviver com eles. Ou nem mesmo nos comunicarmos com ele normalmente, apesar de nós também sabermos, através da abençoada doutrina que nos ilumina uma nova perspectiva de vida, sabemos que a comunicação com eles não é impossível, ao contrário, é extremamente viável. Muito bem, tudo o que Deus nos concede na terra certamente é um empréstimo. E nós não devemos nos esquecer disso. Ao contrário, isso é tão importante que os próprios mentores nos lembram da necessidade de nós nos desapegarmos. Tudo é um empréstimo na vida na terra, inclusive a convivência daqueles com quem amamos. E isso não deve ser motivo de tristeza para nós. Isso deve ser um motivo de expansão da esperança no viver, de sabermos que Deus nos cria a todos, a tudo e a todos, para o crescimento, para o progresso. E tudo se organiza de forma harmônica na criação de Deus. E toda vez que nós buscamos de alguma forma comprometer essa harmonia através de ataduras, através de apegos absolutamente desnecessários, nós comprometemos o equilíbrio dessa harmonia, o equilíbrio das nossas relações. É necessário que nós convivamos com os outros, vivamos com os outros, mas não a ponto de que a presença dessas criaturas, ou melhor, a ausência delas, possam quebrar o fluxo da vida. Então, é importante nós lembrarmos disso. A vida continua em muitas dimensões. E é importante nós lembrarmos disso na nossa vida, na própria Terra. E verificarmos em que nível nós nos relacionamos com os nossos filhos, com os nossos companheiros de vida. Não é? Somos aqueles que vivemos
no text message, checando a cada minuto, melhor, em sentido figurado, obviamente, a cada minuto, a cada passo que a pessoa toma, no sentido a gente já está checando? É essa a sua relação? A pessoa vai de um lugar para o outro, você precisa saber, porque senão parece que um buraco aparece dentro de você. Precisa saber onde a pessoa está, não por uma questão de cuidado normal, de sabermos, de lidarmos uns com os outros, sobretudo, claro, com os nossos filhos, mas na nossa relação de adultos uns com os outros. Nós temos a necessidade absoluta de sabermos cada passo que a nossa companheira ou nosso companheiro dá. Será que isso é sinônimo de amor ou de outra coisa? Nós precisamos raciocinar nesses processos, porque é preferível nós treinarmos a nossa relação para um convívio harmonioso, fraterno e mais leve, ao invés de nós termos de aprender isso de forma traumática, quando a morte do companheiro ou da companheira vem. Então é importante nós lembrarmos, é maravilhoso vivermos uns com os outros, mas os nossos amados, antes de nós, são de Deus. Nós não podemos perder essa perspectiva, porque isso vai facilmente melhor reger não só a nossa relação nesse próprio mundo, mas quando ou melhor, se eles partirem antes de nós. Ou melhor, é esse controle aqui é diferente. Nos mundos felizes mais adiantados que o nosso, na Terra, certamente a morte não tem o mesmo impacto que tem em nosso mundo, não é? O fato de nós ainda vivermos, apesar de estarmos nos encaminhando para a era da regeneração, já termos oficialmente iniciado, ainda estamos naquele processo de intersecção que a dor e a expiação ainda é real e a morte faz parte dela. O impacto da morte do corpo físico, da pessoa que amamos nesse mundo, ainda é sinônimo de uma tremenda, tremenda dor. A dor é literal, ela é real e ela é legítima. Nos diz o nosso iluminado André Luiz que a doutrina espírita, além de provar a existência da vida após a morte, nos esclarece acerca da vida no plano espiritual. E isso certamente diminui, ou melhor, diminui a nossa preocupação, o nosso medo e a nossa ansiedade em relação à passagem. Né? Então, sabermos que a vida continua e sabermos o que vamos encontrar, certamente a nível pessoal, inclusive, claro que alivia a nossa ansiedade, a nossa expectativa e até, claro, o nosso medo em relação ao que vamos encontrar. E agora, certamente, o que desejamos falar é de como lidar com a perda. O aspecto emocional da perda, como lidar com ele. Esse realmente é o objetivo da nossa palestra de hoje. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer que a nossa dor é real. É muito comum, quando passamos o impacto de uma grande crise, aliás, essa é a primeira reação da crise, quando passamos por ela, o primeiro impacto que ela causa em nosso ser emocional é a negação. A dor é tamanha, é tão grande, que nós mais queremos negá-la. Então é o que nós chamamos, né, no inglês, né, do denial. Você está em denial. Você não está assimilando a dor no sentido real. Você está fazendo de conta que ela existe. Você está mascarando a dor. É uma forma de se proteger? É uma reação instintiva do ser humano? É sim. Não é? É assim. Então, nós quase que, parece que é um pesadelo, porque não é um sonho, certamente, você acordar de manhã e você não vê aquela pessoa ao seu lado. 10, 20, 30 anos vivendo com ela. Claro, se não for um marido muito bom, não é?
você está dando mais graças a Deus que ele parta, não é? Vai com Deus, meu filho. Nossa, foi uma experiência incrível, não é? Mas, seja como for, até aquele bravinho, não é? Até aquele marido, aquela esposa resmungona, não é? Até eles nos fazem falta, não é? Se for a mãe difícil, de complicada, complexa, vai com Deus, mamãe, nós vamos estar vibrando aqui, não é? Mas se for aquela que representa o seu suporte, você vai sofrer. E os mentores nos falam de quanto eles compreendem essa dor. Para nós espíritas, é importante nós falarmos sobre a questão de que it's okay to cry. Vamos nos dar a chance de nos emocionarmos ao ponto de atingirmos as lágrimas profundas e vertendo no nosso rosto quando perdemos alguém. Eu sou espírita, não posso chorar no enterro do meu filho, da minha mãe, do meu esposo, da minha esposa. Preciso dar o exemplo. Não é esse o exemplo que nós precisamos dar. Nós nos emocionamos com uma música bonita, com a passagem de uma história delicada que nos toca a alma. Imagine com a perda da pessoa com quem nós convivemos. É muito difícil. Então, não vamos mascarar como espíritas a nossa dor. A questão da dor não é senti-la por um determinado tempo. O problema da dor, ela se tornar cristalizada. Para aquelas pessoas que não têm conhecimento da vida espiritual, ou pouca informação em relação a ela, como a que é concedida pelas religiões cristãs tradicionais, é muito comum a dor dar lugar ao desespero. Nós espíritas provavelmente não vamos passar pela crise do desespero, mas a crise da perda, a crise da dor, ela é real. Nós insistimos, ela é real. E é legítima. Em que sentido ela é legítima? Ela é legítima porque ela é absolutamente compreensível. E nós vimos pela mensagem de nosso iluminado Emmanuel, em que nível, novamente repetimos, os nossos irmãos superiores empatizam com o nosso sofrimento em relação à passagem daqueles que nós amamos. Ela é legítima e corroborada e, portanto, permitida pelos nossos mentores. Mas a duração da dor é algo que nós, sobretudo nós espíritas, precisamos tomar muito cuidado com ela. A dor nos é permitida, ela é real, ela é legítima, ela nos é permitida por ser compreensível. Porque, ou melhor, por que está correndo? Será que os slides estão no automático? Não tem importância. Para aqueles que estão assistindo pela internet, se os slides correrem, a gente corre atrás deles, ok? Então a gente reverte, não tem importância. Nós somos flexíveis. Aliás, os espíritas têm por característica serem o quê? Flexíveis, isso é muito importante. Flexível para melhor, não é? Então vamos lá. Então, a duração da dor. Existe um tempo para tudo. Já registra a sabedoria dos antigos, não é? Existe uma passagem no Eclesiastes belíssima, não é? Que se refere basicamente ao fato de dizer que existe um tempo para nascer e um tempo para morrer. Nós espíritas certamente diríamos existe um tempo para encarnar e outro para partir para a vida espiritual, não é? Então, existe sim o que nós chamamos de um luto emocional. Talvez a gente precise tirar por alguns minutos. Se você puder verificar se na transição está indo rapidamente, não é só no automático, a gente precisa tirar. Então, vamos falar sobre a questão do luto emocional enquanto isso.
não é? O que é o luto emocional? É o tempo compreensível de passarmos pelo sofrimento da perda. A psicologia nos refere à questão de 1 ano para o primeiro impacto e normalmente leva 2 anos para você começar a se acostumar com a falta daquela pessoa em sua vida. Existem algumas sugestões importantes no sentido de alinhar as nossas emoções a como lidar com esse período. Os primeiros aniversários de vida da pessoa, os eventos familiares, os feriados de Natal, de Ano Novo, os grandes momentos, vamos dizer, são de imenso impacto, sobretudo no primeiro ano. Você se sentar até num almoço de domingo, se é que isso aqui não existe dentro da nossa realidade americana, se sentar e não ver a presença da pessoa, se a sua família tem aquela tradição de se reunir pelo menos uma vez por semana, não é? Não ver aquela pessoa na mesa é duro, é muito duro. Não ver aquela pessoa que representa um papel importantíssimo na vida da família, não estando presente, por exemplo, numa cerimônia de casamento, numa cerimônia de formatura, se isso acontecer nos primeiros 2 anos, sobretudo no primeiro, vai ser muito difícil, né? Então, o luto emocional, ele é real. Nós precisamos nos permitir a esse luto emocional, a esse tempo de nós sofrermos a perda, de estarmos extremamente sensibilizados com a ausência daquela pessoa. No entanto, quando o luto se cristaliza, ou melhor, quando a dor da perda permanece além do tempo que seria compreensível, nós podemos ter sérios problemas, não só para a pessoa que ficou, para a família, mas também para quem? Para quem? Pergunto a vocês. Quando a dor se cristaliza, todos nós sofremos, né? Nós, espíritos encarnados que ficamos e o que desencarna. Mas passado o tempo de sofrimento normal, não no sentido de diminuí-lo, mas no sentido de ser natural, a dor da perda é natural, por isso normal. Nesse sentido, ela é o quê? Novamente, compreensível, não é? Mas quando o tempo compreensível passa, nós entramos no que nós chamamos da dor cristalizada. E, além dos malefícios que pode causar a nós encarnados, causa a quem mais? Ao espírito que está desencarnado. E isso é um malefício, isso é um problema, isso é um dano infligido constantemente ao espírito que desencarnou, imenso. Portanto, nós vemos que até aí, se nós amamos no mundo de forma egoística, com aquele apego excessivo, controlador, às vezes manipulador, em nome do amor, quantos de nós não manipulamos? Se o nosso amor invade, ou melhor, se o nosso amor egoístico, o nosso amor egoísta invade as fronteiras da morte do corpo físico, nós estaremos constantemente e de forma ainda mais significativa infligindo dor ao espírito que partiu para a vida espiritual. O impacto constante da nossa vibração, no sentido de sofrer, lamentar, e a pessoa sente o impacto literal da sua dor. Portanto, nós vamos verificar que se nossa dor de compreensível passar do período que nós consideramos normal,
invadir a nação da cristalização emocional, não é? O mundo da cristalização emocional, nós vamos estar interferindo no mundo dos espíritos, no processo de recuperação e até no próprio progresso daquele espírito na vida espiritual. Como nós dissemos, o impacto do nosso desequilíbrio emocional gera grandes desequilíbrios no espírito que partiu. E existe uma coisa muito interessante, não é? Parece absurda para aquelas pessoas que estão começando a estudar o espiritismo, mas ela é real. Quando nós nos referimos à obsessão, nós sempre pensamos nos espíritos que vêm nos perturbar, não é? Mas às vezes, além de haver a possibilidade de uma obsessão de encarnado para desencarnado, ou seja, uma fixação mental sua com relação a outra pessoa, que nós não estamos falando daquele amor, como você está apaixonado, que você não faz outra coisa a não ser pensar naquela pessoa. Não. Seria uma obsessão? Bom, não seria uma obsessão, você não está causando malefício, né? Acreditamos. Mas você está com a ideia fixa. Quando a sua ideia fixa passa a prejudicar a pessoa, mesmo a nível inconsciente, ela se torna uma obsessão de encarnado para desencarnado. Ou melhor, encarnado para encarnado, não é? Mas ela também é real a nível da nossa relação com o mundo espiritual. Existe sim a possibilidade de nós estarmos obsediando, através da nossa ideia fixa, a pessoa que nós amamos no mundo espiritual. É uma obsessão afetiva? Ela é. Claro que é. Não é uma obsessão com o intuito de prejudicar, mas prejudica. Naquele filme Nosso Lar, tem uma passagem que acreditamos que vocês provavelmente se lembrem, que existe uma pessoa orando, uma mãe, creio eu, orando por uma mocinha que estava nas câmaras de reparação, né, no Departamento de Regeneração, né, Ministério da Regeneração. Ela estava ainda nos primórdios, né, pós retirada do umbral. E a mãe começou a orar por ela e ela sentiu um alívio natural. Imagine aquele momento sendo o contrário. Quando o espírito está equilibrado, ou o espírito, melhor dizendo, é equilibrado, é um espírito mais elevado, quando ele parte para o plano espiritual, ele pode até sentir o impacto da sua vibração, mas ele não se desequilibra. Mas se ele estiver ainda, ou se ele for ainda um espírito sensível, ou um espírito que esteja em profundo estágio de consternação espiritual, toda vez que você pensa nele, você, ao invés de estar manifestando o seu amor, você está dispondo de vibrações que vão, na realidade, desequilibrar o espírito por muito tempo. Nós gostamos de lembrar que, sobretudo aos espíritas e ao público em geral, de que quando um ser amado passa para a vida espiritual, obviamente, como nós sabemos, portanto nós estamos lembrando aos espíritas isso, não é? Nós sabemos que o nível de evolução espiritual de cada pessoa depende de espírito para espírito, obviamente. Portanto, quando a pessoa passa para o plano espiritual, quando a vovó passa para o plano espiritual, quando a mamãe passa para o mundo espiritual, não vamos começar com aquele tipo de prece: ai, mãe, vem me ajudar, ai, vovó, preciso da sua interferência. Porque você não sabe como essa pessoa está no plano espiritual. Se ela não estiver condições de lhe auxiliar, ela vai sofrer muito. Porque ela vai perceber, ou vibratoriamente, ou claramente, como foi no caso dessa passagem do livro do filme Nosso Lar, a pessoa no plano espiritual vai saber claramente as solicitações que estão sendo feitas. Né? E se nós acharmos
que esses exageros de sensibilidade são impossíveis ou são raríssimos, não é? Nós podemos dar um exemplo pessoal. Estávamos nós lá visitando familiares de meu esposo no norte de Nova York. E foi logo no começo da nossa relação. Então é aquela coisa, né, de começar a apresentar parente de parente de parente. Lá fui eu conhecer a família nos primeiros 2 anos, não é? Então conhecia todos os tipos de parentes. Então houve esse evento onde certamente havia uma grande concentração deles. E ao me apresentarem a tia de meu esposo, ela se referiu a pessoa que me apresentou, falou assim: olha, ela é a tia de fulano de tal, né? Se referiu a uma pessoa que eu conhecia. No mesmo momento que foi citado o nome dessa moça, que era filha dela, ela começou a chorar. Eu falei: nossa senhora, acabou, não é? Acabou de desencarnar, não é? Meses, a pessoa, só de falar no nome, ainda está nesse nível de sensibilidade. Quando eu vim chegar a saber que a filha já tinha desencarnado há 15 anos. E minha sogra comentou: toda vez que nós falamos o nome dela, ela começa a chorar. Ela não para de chorar. Ela é o tempo todo. Eu falei: bom, entrou em depressão crônica, não é? Permanente. Mas a pessoa não se recuperou. Agora você imagine o impacto no espírito da filha, da dor, do desequilíbrio da dor de uma mãe dessa, né? Então, essa questão, a doutrina espírita nos esclarece com muita propriedade o que é uma grande contribuição. Certamente os espíritos amigos do outro lado, as pessoas que amamos, certamente agradecem, não é? Muito bem, nós já comentamos há pouco quais são os gatilhos da dor, não é? Nesses primeiros 2 anos, no primeiro ano sobretudo, não é? As datas especiais, os aniversários de morte. Olha, a pessoa, mamãe morreu hoje, aí vem a choradeira. Ai, hoje é aniversário do papai, aí vem a choradeira, não é? Então a gente fica emocionado, a gente viveu com aquela pessoa tantos anos, não é? Então é normal. Então, os psicólogos nos chamam a atenção da necessidade de tomarmos atenção, chamar a atenção de tomarmos atenção. Temos o cuidado de compreendermos essas reações que são absolutamente naturais, sobretudo no primeiro ano, estendendo-se normalmente ao segundo, não é? Fotos, visitas a certos locais, você ouve uma música, você vai a um lugar, você lembra da pessoa e você chora, você sente, você sofre, não é? E é normal. No entanto, não é? Se depois de um determinado tempo você continua a ter essas mesmas reações, você provavelmente necessita de buscar um auxílio de natureza psicológica, não é? Agora, estamos aqui finalizando, não é? Existe um sentimento de culpa muito interessante de nós notarmos. Quando a pessoa entra no período do healing, vamos dizer, no período da cura emocional, é muito comum a pessoa se sentir culpada por já estar se sentindo melhor. Não é uma reação interessante? A pessoa começa a sentir culpada por se sentir que a dor da perda começou a se caracterizar. Ela começa a se sentir culpada porque acha que não está na hora ainda, não acha justo começar a querer a viver e sorrir de novo. Então, esse é um outro sentimento, uma outra reação que nós precisamos estar, vamos dizer, conscientes para que nós possamos dar essa liberação. It's okay to be happy again. Para nós, espíritas, mais do que nunca, você quer mais se organizar novamente, não é? Para que a pessoa também possa se reorganizar. Nós temos uma vida para ser vivida nessa terra com compromissos que nós não sabemos o porquê da necessidade daquela
separação traumática para nós e para o espírito que partiu, não é? Mas ela existe, faz parte das suas experiências na Terra, faz parte da sua aprovação. E a ideia é, como uma ferida, essa dor cicatrizar e você continuar com a sua evolução nesse mundo de Deus e o nosso ente amado no mundo dos espíritos. A dor doentia é aquela que nós nos referimos no sentido de ser a dor cristalizada, não é? Ela se torna, além de cristalizada, doentia, quando nós verificarmos, não é? Que a nossa vida profissional, a nossa relação familiar e social não é a mesma. Existe um aumento significativo de conflitos. A pessoa começa a negligenciar a aparência de forma também significativa. Tudo isso são sérios sintomas da depressão. Logo após, no primeiro ano, os psicólogos certamente chamam isso como sendo um estresse causado por um trauma, não é? É a reação normal do pós-trauma, mas se esses sintomas permanecem além do que nós consideramos compreensível, nós precisamos buscar auxílio, não só médico, mas também espiritual. Questão interessante, né? Na passagem de um computador para outro, o transition, não é? Ficou um pouquinho diferente, mas tudo bem. Nós somos flexíveis, não é? Muito bem, flexíveis, e chegamos aí também à questão, a pessoa passa a se isolar, é um sintoma muito comum da depressão. E finalmente, não é? A cura emocional. Vamos lembrar dos momentos felizes com aquela pessoa. Essa é uma forma de é a nossa proposta para finalizarmos. De como, aliás, sugerida por pessoas que compreendem as dores da alma como ninguém. Sugerida pelos psicólogos, não é? No sentido de nos auxiliar a promover a cura da nossa emoção, da nossa dor, não é? Vamos lembrar dos momentos felizes com aquela pessoa. Procuremos nos concentrar no que aquela pessoa significou para a sua vida, não no que a perda dela significa hoje, não é? Se você ainda está num período extremamente sensível, evite de ficar ouvindo tragédia na televisão. Porque qualquer assunto relacionado à dor, à perda, assassinato, a trauma, a morte traumática vai te chocar. Você está mais sensível do que o normal. Então é importante de nós evitarmos, nos expormos, não só a questão dos noticiários, mas também, se você acabou de perder alguém, está um pote de sensibilidade, você ainda não tem condição, provavelmente, de comparecer ao enterro de um ente querido, de uma outra pessoa, não é? Vai disparar vários gatilhos emocionais inadequados no momento em que você precisa se concentrar na sua cura emocional, não é? Para o seu bem e para aqueles que convivem com você, não é? Procure se aproximar das pessoas. A nossa primeira reação quando estamos tristes, sofrendo, claro que é ficarmos sozinhos. E é importante nós termos o nosso momento sozinho. Mas, novamente, vamos nos concentrar que a melhor forma é nós começarmos gradativamente a buscar a nos relacionar com os outros, né? Queremos honrar os nossos amados? Tudo bem, quer ir ao cemitério? Se você vem se a carga religiosa no seu espírito, não é? das religiões tradicionais, melhor dizendo, é tão forte, você tem a necessidade de ir ao cemitério, tudo bem. Não é isso? Esses assuntos são muito bem expostos no Livro dos Espíritos. O que Kardec pergunta aos mentores: qual a reação? O espírito que desencarnou gosta de ver que você lembrou dele indo, visitando o seu túmulo? Os mentores são claros. Claro que toda lembrança é importante,
Mas a melhor forma de você lembrar alguém não é visitando um cemitério cheio de espíritos, não é? Mas sim, certamente, fazendo uma prece por ele. Dê amor para alguém. Você quer honrar a presença, da importância da presença daquela pessoa em sua vida? Você que recebeu tanto amor dele ou dela, do seu filho, da sua filha, da sua mamãe, não é? Seja de quem for, dê amor para alguém. Não existe melhor forma e mais bonita de você honrar a memória daquela pessoa. Portanto, a cura emocional, ela é feita, não é? Através do que nós chamamos de iniciarmos uma tradição de amor, né? Então, vamos aí celebrar a vida daquela pessoa com flores, por exemplo, no dia do aniversário dela, o aniversário de vida dela, né? Quem sabe fazermos uma coleção de fotos. Provavelmente, quando você estiver fazendo lá a sua coleção de fotos, você vai lá e olha aquele momento aí, e chora mais, e chora mais. Mas, por incrível que pareça, naquela choradeira toda, naquela lembrança toda, você está desencadeando um processo de cura. Você está colocando para fora aquela dor. E você está honrando a memória daquela pessoa da melhor forma, não é? Fazendo algo que o seu ente querido gostava de fazer. É uma forma de você honrar a memória daquela pessoa, não é? Através de músicas e certamente dando amor para alguém e orando para aquele ente querido. É a melhor forma de nós honrarmos, não é? A presença daquela pessoa através do que nós chamamos de uma tradição de amor. Pergunto a vocês, existe na vida de vocês a perda significativa de uma pessoa em que vocês de alguma forma buscaram estabelecer uma tradição de amor sem saber que era uma tradição de amor? Algum de vocês? Aí vai, não é? A sugestão. Porque não existe ninguém que não vá perder alguém que ame para a vida. A perda da presença da pessoa em sua vida, na vida para a vida espiritual. E finalmente, lembremos, não é, queridos, que a vida continua, graças a Deus, não é? A vida continua e nós vamos nos reencontrar com aqueles que amamos. E fica aí a mensagem, não é? De um dos enviados do Cristo, até mesmo na própria antiguidade, que nos lembra que quando nós buscamos no Senhor a nossa fortaleza, certamente nós temos condição de alçar a dimensões emocionais e espirituais que nós nem mesmo supomos. Então fica aí a palavra do iluminado Isaías, não é? Que disse: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque no Senhor as nossas forças são continuamente renovadas. Muito obrigada, muita paz a todos e novamente nós agradecemos a oportunidade de nós estarmos aqui nessa casa espírita que a cada dia cresce mais e se fortalece nos alicerces bárbaros, irremovíveis, imbatíveis da doutrina espírita. Muito obrigada a todos.